Vou fazer uma partilha aqui com vocês, né, sobre São José e ele como modelo. Eu acho que, sobretudo para nós homens, né, mas para as mulheres é muito importante também, né, porque nós estamos sempre nos relacionando, né? Vocês, mulheres, precisam pensar a respeito exatamente disso, né? Em quem que vocês vão se espelhar, né? E quando, por exemplo, estiverem namorando ou forem namorar, que tipo de rapaz vocês esperam? Quando vocês forem mães, né, que tipo de rapazes vocês vão querer formar e assim por diante, né? Então, acho que é importante para todos. Ainda que o foco esteja voltado mais, talvez, para São José, para o modelo de homem ou de pai, eu acho que o modelo de jovem também muito, porque é importante a gente lembrar que José foi jovem o tempo todo, né, na vocação dele, quando foi chamado por Deus, quando teve os sonhos, quando acolheu a Virgem Maria. Se fala muito que a Virgem Maria devia ter algo em torno de 15 anos. O José também por aí, 18, 20, no máximo isso, né? Depois disso já estaria casado, né? Dentro daquela tradição. Então, um jovem também, muito fiel ali a Deus, né? A gente vê, um jovem justo, né? E que é modelo para todos nós, então. Eu pensei, assim, basicamente, em abordar um pouquinho, assim, o documento Patris Corde, ou pelo menos comentar com vocês, dar uma pincelada, mencionar um outro documento sobre São José que eu fiquei inspirado para ler, lendo Patris Corde, e pegar uma passagem bíblica também que eu acho que vale a pena a gente pegar, que no princípio não diz respeito propriamente a São José, mas ao homem e sobretudo à luz do Evangelho, né, da novidade cristã. É um documento muito bom que eu não tinha lido e eu me animei de ler justamente depois de ler o Patris Corde, porque esse documento eu gostei tanto, achei tão legal, pelo que ele é pequeno, ele é fininho, né? Ele acaba rápido. Então eu fiquei com vontade de ler de novo, falei, pô, não é possível. Falei, vou ler o Redemptor Custos, então. Do Papa João Paulo II, sobre 150 anos de São José como patrono da igreja. Como a devoção a São José, na história da igreja, ela tem crescido. A gente viu isso também com a Virgem Maria. Se a gente for ver, os primeiros santos venerados pela igreja foram os mártires, né? Então, ali já no início da igreja, por exemplo, Santo Estevão, São João Batista, os que morreram pela fé, Pedro e Paulo, Matias e Barnabé, a gente tem lá, né, na oração eucarística primeiro, cano romano, depois algumas mulheres mártires também, Felicidade Perpétua, Águeda Luzia, Cecília Anastácia, todas elas foram mártires, e tantos outros. Os mártires foram os primeiros a serem venerados na igreja. A Virgem Maria, ela começa a ser venerada ali pelo século II, III, já era venerada, bem da verdade, mas foi crescendo a veneração da Virgem Maria. Depois, ali no século V, a gente tem o primeiro dogma mariano, Santa Maria Mãe de Deus, e vai num crescendo. Mas esse crescendo, ele vai desde o início, né? A devoção de São José, ela cresceu, mas ela não é muito marcante nos primeiros séculos. Se a gente olhar, por exemplo, a gente tem muitos santos medievais que falam muito, muito bem sobre São José. Por exemplo, Alberto Bellarmino, que é medieval do Concílio de Trento, Teresa d'Ávila, não fala nem assim, digamos, teologicamente, mas fala muito da intercessão dele. Teologicamente, São Bernardo e outros grandes santos que falam sobre São José, inúmeros, né? Muito carinho, muita devoção por ele. Mas nos primeiros séculos a gente não tem muitos. Os padres da igreja, não é que não falam, não mencionam, mas falam um pouco, comparativamente. E comparando com outros, falam um pouco. Então, a gente vê que a devoção a São José foi crescendo. E recentemente, muito forte, século XIX, século XX, grandes santos devotos de São José, Dom Bosco, alguns papas, né,
que expressaram assim, essa devoção de uma maneira muito forte. E João 23, João Paulo II, agora o Papa Francisco, né, que tem uma imagem de São José deitada, dormindo, né, no seu quarto, é uma imagem nova também. Então, assim, é uma devoção que tem crescido no decurso dos séculos. E de uma maneira tão curiosa, tão diferente, que isso é até tema de algumas reflexões. Né? Eu lembro que eu li um livro de José uma ocasião, e tinha um capítulo sobre isso, sobre a história da devoção de São José e sobre esse fato curioso de que a devoção foi crescendo. E o autor fez uma reflexão muito interessante, muito pertinente, e que parecia que é uma reflexão da igreja também. Ele dizia assim: ao que parece, não convinha que nos primeiros séculos a devoção de São José fosse muito grande, porque ainda não estava muito clara ali a questão a respeito da natureza divina de Jesus. Né? Os primeiros concílios, né? O concílio de Nicéia e Constantinopla, de onde veio o credo niceno-constantinopolitano, depois o concílio de Éfeso, com a maternidade divina, o concílio de Calcedônia, com a dupla natureza, a união hipostática, perfeito homem e perfeito Deus. Ainda não havia muita clareza sobre isso, a igreja ainda estava esclarecendo, não é que ela estava constituindo a verdade foi mesmo, mas os dogmas ajudam a clarear, a esclarecer a verdade na qual a igreja sempre acreditou. É bom a gente ter essa noção também. Depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar nesse tema, se vocês quiserem que seja um tema de perguntas ou de comentários. Né? O dogma, para o pessoal talvez que estude direito, aí, ou da área de direito, fica mais claro esses conceitos, ele não é constitutivo. O dogma é declaratório, ou seja, ele não cria uma nova verdade, mas ele apenas expressa algo no qual a igreja sempre acreditou. Então, mas de qualquer forma, essas declarações são importantes para afastar heresias, para esclarecer dúvidas a respeito daquilo que a igreja sempre acreditou. Né? Nos primeiros séculos, talvez não fosse conveniente que a devoção a São José fosse muito forte. São José é pai de Jesus, né? Uma devoção muito grande a ele, e aí então Jesus é homem só, não é Deus, como é que é isso? Ou seja, isso poderia trazer dificuldades ali na compreensão da nossa fé e da verdade a respeito de Jesus. Então, só depois que isso já estava consolidado na igreja, confirmado, que não havia mais dúvidas sobre a natureza divina de Jesus, né? Com a sua natureza humana e não hipostática, assim por diante, só depois desses esclarecimentos é que, de alguma maneira, a devoção a São José pode correr, como que se ela estivesse congelada ali, né? E ela escorre. Tem um salmo que eu gosto que diz assim, né? A seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia a sua palavra e as derrete, sopra o vento e de novo as águas correm. Então, acho que a gente pode aplicar isso, né? Como se a devoção a São José estivesse congelada, na hora certa Deus sopra o vento do Espírito e as águas correm, e aí é como que um rio que vai crescendo, 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 e a devoção a São José também vai crescendo como um grande patrono da igreja, como padroeiro, como pai, né? A quem Deus confiou seus maiores tesouros. Então, essa é uma frase desse santo Roberto Bellarmino, que se tornou clássica, né? A gente vê a grandeza da missão de alguém, aliás, é isso, a grandeza da missão, a grandeza da graça, da santidade, pela missão que lhe é confiada. Quando a gente olha para São José, a missão dele nada mais nada menos foi cuidar dos maiores tesouros que Deus tinha. Então, Deus entregou a São José para que cuidasse deles, né? A sua obra-prima, a obra-prima da criação, a Virgem Maria, e o próprio Criador feito homem, o próprio Deus feito homem, Jesus. Pegou esses grandes tesouros, que não dá nem para medir quanto valem, e entregou para esse jovem justo, esse judeu fiel, cumpridor da lei que era José, e falou: toma conta, né? Cuida deles para mim. Né? Então, por aí a gente vê a grandeza extraordinária da missão de José, porque ele brilha na glória entre os santos logo após a Virgem Maria. Inclusive, um outro tema, antigamente se falava muito, não sei se vocês já ouviram falar nessas expressões, latria, dulia e hiperdulia. Latria é o culto dado a Deus, só Deus pode ter o culto de latria, que é o culto de adoração, só Deus é digno de adoração. Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Dulia é o culto que a igreja
oferece aos santos, é justo, os santos são dignos de veneração, é o culto de dulia, uma veneração, mas não é que a gente considera que seja Deus. E o culto de hiperdulia é o culto dado à Virgem Maria, que é um culto acima ainda em relação aos santos. Recentemente se cunhou o termo, esse aqui, protodulia. O que é protodulia? É o culto dado a São José. Então, também é um culto próprio. Tão especial que é os cultos na igreja. O culto de latria é dado só a Deus, o culto de dulia a todos os santos. A Virgem Maria tem o culto de hiperdulia. Mas entre os santos, o primeiro é José. Por isso ele tem o culto de protodulia, significa o primeiro a ser venerado. Virgem Maria não dá para comparar. No café com leite, quando a gente era criança, a gente brincava assim, né? Vai jogar bola, tinha um café com leite. Não, você é café com leite, você não vale, né? É a mesma coisa. A Virgem Maria não dá nem para comparar com os outros santos, né? Então, um pouco por aí. O documento realmente é algo assim, muito bacana, o documento Patris Corde. Eu recomendo a vocês que leiam, né? O nome já é uma coisa interessante. O nome, sempre em latim, sempre vem da primeira frase. Patris Corde significa com coração de pai. Patris não é pai. Patris é de pai. E cordes também não é coração. Coração é cor. Cordes é de coração. Corde, para o nome latino, é com coração. Então, Patris Corde significa com coração de pai. E vem da primeira frase. A primeira frase do documento é: com coração de pai, José amou Jesus. Designado pelos evangelhos como filho de José. Com o coração de pai, José amou Jesus. Muito bonito. Porque isso mostra que José foi para Jesus uma imagem do Pai Celeste. E mostra que o amor de José por aquele menino, por aquele filho, mesmo depois quando ele era jovem e até a sua morte, foi um amor diferente do que nós temos. Nós amamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Mestre, como nosso amigo, como nosso irmão mais velho, até como nosso pai, talvez também, um pai espiritual, né? Como nosso pastor, né? Uma imagem do pai, Jesus é a imagem do pai, né? Para quem me vê ver o pai, nós temos um amor filial por Jesus também, acho que não está errado dizer isso, não é uma heresia aí. Mas assim, nós não amamos Jesus como nós amamos um filho, né? Enfim, então, mas José sim, José amou Jesus como um filho, né? Com todo o coração. E tem um número aqui que fala, deixa eu ver se eu vou achar aqui, logo no início, né? Vai dizer que nenhum outro santo foi como tão fiel a Deus. Depois de Maria, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério da igreja e, digamos, na santidade de vida. E diz assim que a vida toda José ele foi fiel a Deus e soube dizer ao seu fiat. Eu quero achar o número aqui, o número 3 do documento, que assim, em determinado momento aqui no início, que José, durante toda a sua vida, soube dizer ao seu fiat, assim como a Virgem Maria, no anúncio do anjo, e também aos pés da cruz, e como Jesus no Getsemane. Não se faça a minha vontade, sim a tua. Né? Então, a mesma coisa, José o tempo todo, ele soube dizer o seu faça-se a Deus. Né? Não temos uma palavra dele no Evangelho. Nem um amém nós temos. Mas tudo que foi dito a ele, ele fez. Ele pensava abandonar Maria em segredo. O anjo apareceu, ele disse, né? É obra de Deus, é obra do Espírito Santo. E aí diz lá o texto, então, quando se levantou, José fez como o anjo havia mandado e recebeu Maria como sua esposa em sua casa. Então, o tempo todo, né? Então, o anjo aparece para ele, José, foge para o Egito porque Herodes quer matar o menino. Então, o menino, sua mãe, foge para o Egito. José se levantou, tomou a mulher e o menino e foi para o Egito. Então, o tempo todo. O que o anjo fala, ele faz. O tempo todo ele dócil, obediente, o tempo todo aquilo que Deus mandava, né? Sem questionar. Né? Então,
o tempo todo a gente vai vendo justamente isso, né? O documento, ele vai, então, falar sobre isso, né? Sobre ter sido um pai muito amado pelo menino Jesus e pela Virgem Maria, com amor de esposo, sempre à disposição dos dois, né? Então, e por causa disso, muito amado também pelo povo cristão. Ele vai falar de muitos santos e santas que foram devotos dele, assim por diante, né? Aqui também é uma referência, não acho que dá para me estender nisso, apesar de que seria um tema muito bacana, a José do Egito. José do Egito, ele é uma imagem muito clara de Jesus, sem dúvida. Porque foi vendido pelos seus irmãos injustamente, porque foi traído, né? Sem ter feito nenhum mal, inocente, traído pelos seus irmãos, né? Mas a mão de Deus esteve sempre com ele, e depois ele lá no Egito se torna primeiro-ministro, superintendente do rei, porque adivinha os sonhos do rei, do faraó. E, enfim, se torna ali o braço direito do faraó, e ele, então, a gente sabe da história toda, né, como ele providencia pão, justamente porque adivinhou os sonhos do faraó no período de fome, e depois ele alimenta os seus irmãos. E no final do texto, do relato, os seus irmãos com medo, né, porque tinham entregado, ele fala para os irmãos, não se preocupem comigo, né, eu já perdoou os irmãos, ele diz, né, o mal que vocês tinham a intenção de fazer, me vendendo como escravo para o Egito, Deus transformou num bem, me enviando à nossa frente para nos preservar da fome e fazer com que eu, né, pudesse providenciar alimento para todos nós. Então, o mal que vocês tinham a intenção de fazer, Deus, na sua providência, transforma num bem, me enviando à frente para providenciar alimento para nós. Isso é uma imagem muito clara de Jesus. O catecismo vai dizer que o maior mal que a humanidade já fez, que foi matar o Filho único de Deus, perfeitamente inocente, Deus, na sua providência, transforma no maior de todos os bens, a redenção de todo o gênero humano. Então, perfeito isso. Ou seja, Jacó envia José aos seus irmãos para saber como eles estão, se estão em paz. Os irmãos devolvem a túnica ensanguentada, querem matar, né? Então, a mesma coisa. O pai envia por amor Jesus até nós, nós devolvemos Jesus crucificado, né? Aquele mal se transforma no bem, né? A história toda de José, todas as idas e vindas, vai fazer com que José, à frente do Egito, depois ele possa dar uma provisão de pão para os seus irmãos, para o seu pai, e a história termina bem, né? Pela ação da providência. Então, sem dúvida, José José do Egito é uma imagem de Jesus, mas nós podemos ver também nele uma imagem de José, pai de Jesus, né? Por isso, pelos sonhos que teve, pelo nome, que é o mesmo, estava sempre tendo ali os sonhos, porque se tornou ali braço direito, né? E aquele que era o ministro, o primeiro-ministro do faraó, uma imagem de José como aquele que toma conta dos maiores tesouros de Deus, né? E por isso dos tesouros. Quando houve 7 anos de fartura e eles acumularam trigo em todo o Egito, se diz no texto que eles acumularam tanto trigo que se renunciou a contar, porque ultrapassava toda medida. De tanto trigo que havia no Egito, se renunciou a contar, porque ultrapassava toda medida. Então, a gente vê aí os tesouros que estão sob os cuidados de José. Maria e Jesus, vamos medir. Não dá para medir, não dá para contar, ultrapassa toda medida. Então, a gente vê um pouquinho aqui José do Egito também no documento. Depois, o pai na ternura, né? Então, José via o menino Jesus crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, e era como um pai que ergue seu filho, que o toma pela mão e o ensina, levava na sinagoga todo sábado, ensinava ele a lei de Moisés e os profetas, né? Todo ano iam a Jerusalém por ocasião das festas. Em 12 anos o Bar Mitzvah, tem aquela passagem famosa dele de Jesus no templo. Certamente aquele é o Bar Mitzvah de Jesus. Isso também pode entrar nas perguntas, se alguém quiser a gente conversar sobre isso, né? Enfim,
E em tudo isso sempre muito simples, muito humilde, muito escondido, né? Mas a vida de José, assim. Depois, um pai na obediência também, o tempo todo. Ao lado da Virgem Maria, a obediência de José chama a nossa atenção, né? A fé extrema daquele homem, em todos os momentos, né? Cumprindo ali com fidelidade aquilo que Deus pedia dele. E sem ver nada, sem ver com muita clareza, mas caminhou na fé, caminhou na escuridão. E se a Virgem Maria acreditou no impossível, acreditou que ia conceber sem participação de homem, José talvez ainda mais admirável nisso, porque a Virgem Maria interagiu com o anjo, dialogou com o outro, fez uma pergunta ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem algum? O anjo se dignou lhe dar uma resposta, né? Ela teve a confirmação por Isabel, quando ela foi até Isabel: bem-aventurado és tu que creste, porque onde se cumpriram as palavras que o Senhor te disse. É o evangelho de hoje, inclusive, Nossa Senhora da Assunção. E José? José não teve nada disso. José teve um sonho no qual o anjo lhe disse que ele podia confiar na Virgem Maria, porque o que foi concebido nela era obra do Espírito Santo. Coisa que nunca aconteceu, coisa inédita. Não havia um registro disso no Antigo Testamento. Não ouviu aquela frase: para Deus nada é impossível, do anjo, nada. Só o anjo deu uma explicação. E José confiou. José acreditou a vida inteira num sonho que ele teve. Um sonho, a vida inteira. Que homem de fé. Mas não foi um homem incrédulo que acredita em qualquer coisa. Aquele sonho, ele fechava, ele harmonizava com a virtude que ele via na Virgem Maria. Aquele sonho encaixou para ele com o que ele via. Né? Quando ele viu ela grávida, pensava em abandonar esse menino. Não é possível, tem uma coisa errada, alguma coisa não está clara aqui, não é possível. Né? Eu conheço a virtude e o valor dessa jovem, minha noiva, e aí quando o anjo aparece e confirma, ele acredita naquele sonho, é suficiente, porque ele confirmava a virtude e o valor da sua noiva, né? Enfim, depois já falar, e depois tem um número aqui, pai no acolhimento, né? Então, muito interessante também. A nobreza de coração de José o faz subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei, né? E num mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física com a mulher, José apresenta-se como homem respeitoso, delicado e que, mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus o ajudou, iluminando o seu discernimento. Então, olha que texto atual para as relações entre homens e mulheres. Né? Como José é modelo de atitude sempre respeitosa e até de veneração às mulheres, como deve ser própria de todo cristão. E eu quero falar sobre isso. Né? E aí, enfim, um pouco isso, ele continua aqui, depois pai com coragem criativa, vai dizer o documento aqui. Olha que número interessante, pai com coragem criativa. José teve coragem criativa. Né? Então, tanta dificuldade que enfrentou, tendo que fugir para o Egito, depois voltando. Imaginem José, carpinteiro, e Deus lhe diz que seu filho vai ser grande, vai ser rei. Como é que ele faz para formar esse menino? Não se faz rogado. Ensina ao filho o que sabe. Faz o que pode, o que está ao seu alcance. Ensina ao seu filho carpintaria. Assim, o que ele sabe, o que ele pode, é a formação que ele vai dar para o seu filho. E por causa disso, José, né, forma seu filho como carpinteiro. E Jesus é conhecido nos evangelhos como filho do carpinteiro, e em outro texto como carpinteiro. Esse aí não é o carpinteiro. Né? Então, assim, Jesus ganha o pão com o suor do seu rosto, mostra a dignidade do trabalho. Né? Então, o documento vai falando sobre isso, depois fala sobre o pai trabalhador, depois tem um número aí, vai falar sobre esse tema do trabalho, depois tem um número também, número 7, pai na sombra. Não sei se está dando para vocês verem aqui, eu vou botar aqui, ó, pai na sombra. Olha que interessante, né? Ele vai falar justamente sobre isso, né? José como uma sombra. Uma sombra porque não está no brilho, porque não aparece, porque não está em destaque. Talvez como João Batista estava em destaque, né? Venerável, também grande santo, logo antes ali de Jesus. Talvez não estava no destaque como Pedro, Paulo, Barnabé e tantos outros, mas na sombra. Mas que sombra? Não é qualquer sombra. Não é uma sombra no sentido de algo sombrio, é uma sombra no sentido de algo que protege, que cuida, como aquela nuvem
que acompanhou o povo no deserto do Egito, foi uma sombra protegendo do calor do sol, iluminando durante a noite, uma sombra que protege, né? Então, tu que habitas o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Então, é o cuidado de Deus, como que a mão de Deus pousando ali sobre aquele menino e sobre a sua mãe. Assim foi José como uma sombra, presente, acompanhando. A sombra nos acompanha, né? Quando a gente vai, a sombra nos acompanha. José nesse sentido, né? Discreto, mas sempre presente e sempre acompanhando Jesus e Maria. Enfim, vale a pena realmente ler o documento, e eu tenho a impressão que quando vocês terminarem, vocês vão ter a mesma sensação que acabou, não é possível, né? Então, muito gostoso de ler. Porque, meus irmãos, vocês jovens, talvez já aconteça isso, mas mais na frente, também no futuro, quando vocês tiverem filhos para criar, trabalho, muitas coisas tiram o nosso sono, sabe? E não deve ser assim. Nada deve tirar o nosso sono. Eu digo para vocês, né? A insônia também, não só isso, atenção, mas ela pode ser fruto também da nossa ansiedade, da nossa falta de fé. Se a gente confia em Deus, a gente entrega tudo na mão de Deus e vai dormir. Os problemas, por maiores que sejam, a gente consegue dormir. Veja, vamos pensar em São José. Quando o mundo dele desmorona e ele vê sua noiva grávida, e ele pensa em abandonar Maria em segredo. O anjo apareceu em sonho e ele disse: José, não temas. Meus irmãos, olha isso. Como é que um jovem, nessas circunstâncias, conseguiu conciliar o sono? E conseguiu dormir. É uma forma de entregar tudo na mão de Deus. Então, aprendamos a fazer isso também, né? De noite, não é hora de resolver problema. E nem de ficar pensando sobre os problemas, porque eles aumentam, viram fantasmas, e a gente fica cheio de medo de um monte de fantasma que a gente mesmo cria. De noite é hora de dormir, descansar, fazer a sua oração e entregar tudo na mão de Deus. De manhã, quando o sol nascer, vem a luz do sol, vem a sabedoria, vem a força, e você vai tocar a coisa e resolver os problemas. Então, é importante a gente ter essa noção, né? Para a gente dormir em Deus também. Isso é um ato de fé também, de entregar as coisas a Deus e descansar, né? Então, mas a passagem que eu queria pegar para vocês é outra. É aquela em que perguntam sobre o divórcio a Jesus. Na verdade, os fariseus querendo pegar Jesus numa palavra. Pergunta se era possível o homem despedir sua mulher por qualquer motivo. Vejam que a pergunta é: se o homem pode despedir a mulher por qualquer motivo. Porque a mulher, naquele contexto, não podia despedir o homem. Então, era um contexto diferente do nosso hoje, o divórcio, o tema ali. Porque se o divórcio hoje é ruim, naquela época ainda havia uma injustiça muito grande, porque o homem podia impor isso à mulher e a mulher não podia ter a mesma escolha. Porque a mulher não trabalhava, a mulher não tinha condições, era sustentada pelo marido, assim por diante. Então, o homem despedia a mulher, né? Algumas correntes entendiam que só em caso de adultério, outras correntes entendiam que o homem podia, se ele simplesmente perdeu o gosto da mulher. As mais severas, assim, diziam que até se a mulher queima comida, né? Por qualquer motivo, não importa. Se o homem quiser, ele despede a mulher e dá a carta de divórcio. Era um tema difícil, um tema dramático. Já naquela época, como é hoje também o tema do divórcio. E aí, eles perguntam a Jesus para tentá-lo, olha aí, porque eles sabiam que era um tema difícil. Mestre, é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E aí o que Jesus faz? Recorre à Escritura. Nunca leis que o Criador criou homem e mulher e disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Até aqui Jesus está citando a Escritura. Depois ele dá o acréscimo dele. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Essa palavra não tem no Gênesis, essa palavra de Jesus. Então, não são dois, mas uma só carne, está citado no Gênesis, Jesus está citando. O que Deus uniu, o homem não separe, é a palavra de Jesus, como que selando, como que confirmando e dando a bênção ali para o matrimônio. E aí eles perguntam: mas como é que Moisés então permitiu dar certidão de divórcio? E veja, Moisés é o grande personagem, ninguém contesta Moisés, nenhum dos fariseus, e Jesus também não. Mas o que Jesus faz então? Porque eles falaram: você está indo contra Moisés. E Jesus fala: não, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Então Moisés não põe na conta de Jesus, não põe na conta de Moisés. Jesus põe na conta daqueles homens. Por causa da dureza dos vossos corações que Deus permitiu o divórcio. Mas no princípio não foi assim.
Então, uma reflexão que eu faço com vocês é a seguinte, sobre o divórcio, não é o tema que eu quero pegar aqui, mas é só para dizer, hoje em dia, no nosso contexto, a sociedade civil, a opinião pública, costuma achar a igreja muito dura, muito severa, quando ela fecha a porta para o divórcio. A igreja não tem coração, a igreja é muito dura quando proíbe o divórcio. Olha o que o texto diz, exatamente o contrário. Jesus diz que a dureza de coração é que permitiu o divórcio, e não o contrário. Então, foi por causa da dureza dos vossos corações que Deus permitiu, que Moisés permitiu o divórcio. Mas no princípio não foi assim. Então, o verdadeiro amor no coração deve levar o homem a continuar se comprometendo com a mulher que ele um dia assumiu durante toda a sua vida. Então, só uma reflexão que eu faço, ao contrário do que muitos pensam, não é a dureza de coração que favorece, aliás, que leva a igreja a proibir o divórcio. Ao contrário, a dureza de coração favorece o divórcio. Quanto mais duros de coração os homens, as mulheres estiverem, mais eles não vão ter condições de se comprometer para a vida toda, e isso vai se difundir. Mas a reflexão que eu quero fazer com vocês sobre São José, com vocês rapazes, vai um pouco além. Na sequência ele diz assim, os próprios discípulos questionam, mestre, mas se é essa a posição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Se é assim que o homem deve tratar a mulher, não dá para assumir uma mulher. É melhor não se casar. E aí ele diz assim, nem todos são capazes de compreender essa palavra. Nem todos são capazes de abraçar isso e se tornarem cristãos. Só aqueles que acolhem a novidade do Evangelho. Há aqueles que nasceram eunucos, aqueles que foram feitos eunucos pelas mãos dos homens e aqueles que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. A igreja sempre viu aí também, e é legítima essa interpretação, é claro, um sinal do celibato, daqueles que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Mas eu quero dizer para vocês, não é uma leitura só minha, é essa de muitos cristãos. Esse texto se aplica a todos os cristãos, e não apenas aos celibatários, não apenas a nós padres, a um frei, a um seminarista. Essa palavra se aplica a todos os cristãos. O que é um eunuco? Eunuco é aquele homem que não pode se casar, né? Que não pode, que é impotente ou que é castrado, né? Que não tem condições de ter relações e assim por diante, não pode ter filhos. Né? Esse é o eunuco. Então, Jesus fala, existem alguns que são eunucos porque nasceram assim, outros assim foram feitos pelas mãos dos homens, e na história dos povos antigos, sobretudo, sempre houve, né? Alguns homens que eram castrados justamente para cuidarem do palácio, né? Da rainha, das princesas, e não oferecerem nenhum risco para elas. Então, os reis só admitiam nos seus palácios, para cuidar das suas rainhas, das suas filhas, as princesas, homens que fossem castrados, para não correrem nenhum risco. Né? A sua mulher, ou as suas mulheres, suas rainhas, né? Suas concubinas, enfim, as cortesãs e suas filhas, as princesas. Então, só homens castrados tinham acesso ao templo. Então, era muito comum, né? Ao palácio. Era muito comum nos tempos antigos, homens castrados, eunucos. A gente vê nos Atos dos Apóstolos. O eunuco, ministro da rainha de Candace, que voltava para casa numa carruagem, homem rico, e lendo a escritura, coisa que era caríssima na época. Tinha um texto da escritura e ele pede o batismo. Né? Ele pergunta, né? O que me pede de ser batizado? Ele está fazendo referência ao fato dele ser eunuco, se aquilo proibia ele de ser batizado, porque os eunucos não podiam nem acessar o templo em Jerusalém, não podiam ter acesso. Né? Então, o eunuco é esse, né? Então, aquele que nasceu assim, aquele que foi feito assim pelas mãos dos homens, e há aqueles que a si mesmos se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Somos nós os cristãos. Jesus, a gente pode dizer, foi um eunuco por amor ao reino dos céus. O que é um eunuco? Veja, se a gente olha para o homem e a mulher, né? O homem é mais forte fisicamente que a mulher. A mulher pode se sentir ameaçada pelo homem, porque o homem pode agredi-la, porque o homem pode abusar sexualmente dela, porque o homem pode fazer o mal a ela. Então a mulher, né, se vê sempre numa posição, né, de cuidado. Precisa ser protegido, se cuidar e assim por diante. O eunuco não. O eunuco é um homem que é inofensivo para a mulher. Se a gente olhar só para essa dimensão sexual, o homem eunuco, ele é inofensivo para uma mulher. Os outros homens podem fazer mal a essa mulher, podem estuprá-la, violentá-la, mas o eunuco não.
Então, aquele homem é inofensivo. Né? Ali, a mulher não precisa se sentir ameaçada ou ter medo dela, né? Medo dele. Ela não precisa sentir medo dele, porque ele é um eunuco. Então, aquele que se faz eunuco é justamente isso. O cristão é aquele que a si mesmo se faz eunuco. Mesmo que ele se case, mas ele é inofensivo para as mulheres. Como Jesus. Como é que Jesus tratou as mulheres? Eu pergunto a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, alguma pessoa, alguma mulher se sentiu ameaçada por Jesus? Alguma mulher teve medo de se aproximar de Jesus? Sei lá o que ele vai fazer comigo? Né? O que ele pode fazer? A gente sabe que não. Nenhuma mulher precisou ter medo de se aproximar com confiança de Jesus. Mesmo as meretrizes, mesmo aquelas que eram humilhadas, pecadoras públicas, elas com confiança se aproximavam de Jesus, porque não encontravam violência, não eram humilhadas, não eram tratadas com deboche, mas eram tratadas com respeito, com carinho, com veneração. Jesus, apesar de não ser um eunuco, ele se portava como eunuco no trato com as mulheres. E por isso que eu digo a vocês, jovens, né? Como José respeitou a Virgem Maria, como José do Egito respeitou a mulher do faraó, né? E como todos nós, né? Tanto celibatários como vocês que namoram, que têm suas namoradas, vocês que um dia vão se casar e vão ter suas esposas, né? Nós somos chamados a nos comportar com as mulheres de uma maneira tal que os pagãos olhem para nós e pensem até que a gente não é homem. De tanto assim, não é assim que se trata a mulher, né? Mulher você tem que tratar de outra maneira e tal. Esse não é um discurso católico, não é um discurso cristão. O discurso cristão, pelo contrário, é que a mulher merece, assim, todo respeito, né? E ser tratada com cordialidade, com carinho, com afeto, e em nenhuma medida se sentir ameaçada por nós, né? Então, aqueles que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. E um homem pode ser um bom pai de família, um bom católico, um bom cristão, ele ter 3, 4, 5 filhos, e ele se porta como eunuco, tanto com a sua esposa, como também com as outras mulheres, porque ele é inofensivo. Nenhuma mulher que se aproxima dele tem nenhum receio de sofrer uma violência, uma agressão, uma ironia, um deboche, seja físico e nem mesmo verbal, e nem mesmo de julgamento, né? Então, esse é o eunuco, é aquele que se inspira em Jesus no comportamento com as mulheres. Por isso eu convido vocês a isso, né? A como José, esposo da Virgem Maria, pai do menino Jesus, e como o próprio Jesus, a si mesmo se fazer eunucos por amor ao reino dos céus. Como eu vou olhar para as mulheres? Como eu vou tratá-las? Como eu vou me portar em relação às mulheres, né? Que nenhuma delas se sinta minimamente ameaçada por mim em nenhuma medida, né? Mas que elas me vejam como alguém inofensivo para elas. Isso não é humilhante para o homem. Isso não diminui o homem em nada, que ele seja inofensivo para as mulheres, né? Pelo contrário, isso lhe dá dignidade e dá valor a ele, porque mostra que ele trata as mulheres como Jesus tratava, né? Como um cristão tem que tratar, né? Então é uma reflexão que eu faço e partilho com vocês aqui, para vocês levarem também, né? Para a vida de vocês, para a gente tentar cada dia pensar. E vocês, meninas, né? Escolham assim os seus namorados, né? Seus companheiros, seus esposos, e formem assim seus filhos também, os jovens filhos de vocês, né? Para que tratem com muito respeito, né? Todas as mulheres e não façam nenhuma delas sofrer e nenhuma medida as ameace de qualquer maneira, né? Esse é o eunuco, né? Esse está sendo o eunuco por amor ao reino dos céus, exatamente como Jesus propôs aos seus discípulos, seguindo o seu exemplo. Então tá bom, gente. Glória a Deus abençoe, que vocês continuem tendo uma boa tarde de formação. Eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Mas é claro que eu não vou despedir sem antes deixar a minha bênção, tá bom? Vamos então rezar uma Ave Maria, né? A gente fez uma formação sobre São José, então ele sempre unido à Virgem Maria, nada melhor do que a gente rezar uma Ave Maria nesse momento, né? Pedindo que São José esteja conosco. Inclusive, um santo do século XX, que também era muito devoto de São José, olha aí, que era o xará dele, São José Maria Escrivá. E eu não sei se vocês já viram, mas José Maria Escrivá, ele assinava assim, ó, vou escrever aqui como é que ele assinava. José Maria em espanhol tem acento, né? Aliás, José também, mas ele assinava assim, José Maria Escrivá. Olha lá, eu escrevi aí, dei uma olhada. Ele juntava José Maria, tirava o acento de José e fazia uma palavra só. O nome dele não era assim, o nome dele era José Maria. Mas ele, depois, no seu ministério, juntou os dois nomes
E ele assinava assim, foi canonizado, ficou com o nome assim. E por quê? Porque ele dizia, José e Maria sempre juntos, sempre juntos. Interessante, né? Nunca separados, nem um espaço, são os dois, um do lado do outro, sempre juntos, né? Então, bonito isso, né? José sempre ali junto de Maria, nunca deixava desamparada, né? Então, vamos rezar uma Ave Maria, pedir que ela nos abençoe, que abençoe vocês, a juventude das paróquias de vocês também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.